Ainda bem que o pessoal tá variado, que tem gente nova, né? Que a competição com o senhor e com a Antônia ia ser difícil, né? Querer competir. Né? Janeiro, Tadeu, fevereiro, Antônia, daí vem eu, tadinha. Era pra ser a Paula, né, Paula? Salvei você. Obrigada para quem veio. Qualquer palestra que a gente vai fazer, a gente acha que está pronta, né? Só para dar um Google e tá prontinha. Mas não tá, é um estudo, é uma forma da gente estudar. Né? Para quem não me conhece, eu participo do grupo há quase 2 anos agora. Então, conheço e estudo a doutrina espírita desde os meus 18, então já tem um tempo. Mas eu não era muito dedicada, eu era curiosa. Não me dedicava tanto quanto hoje eu tenho me dedicado. Então eu espero que eu possa trazer um pouco do conhecimento que eu adquiri nesse tempo. E se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, interrompam, pergunte e espero que a gente tenha uma noite legal, assim, né? Complemente de alguma forma. Então, eu vou falar sobre o Evangelho no Lar e eu achei que a melhor forma de começar falando do Evangelho no Lar era primeiro saber o significado da palavra Evangelho. Então, a palavra Evangelho, que seria, desculpe o meu grego ali, é um Evangelion, vem de 2 palavras gregas, que quer dizer bom e que quer dizer mensagem, novas, boas notícias, né? Assim, então, a gente tem o que vem boa mensagem, boa notícia ou boa nova. A gente tem um livro do Chico Xavier que fala sobre a boa nova. Então, eu queria dizer para vocês que ali no cantinho nós temos a nossa pequena livraria, que hoje eu sou a bibliotecária, né? É de graça, tem livros excelentes. Cada pessoa não precisa nem me dizer quem está pegando o quê, tem um papelzinho ali, coloca seu nome, leve para casa, leia, estude. Vocês têm 2 meses para devolver, não deu tempo de ler, renova por mais um mês. Enfim, é aberto a todos. Não é para comprar, é de graça. Então, por favor, aproveitem a oportunidade para a leitura. Aí eu fui buscar então sobre o primeiro Evangelho no Lar, né? Onde surgiu o primeiro Evangelho no Lar. E o primeiro culto do Evangelho no Lar foi realizado por próprio Jesus na casa de Simão Pedro, conforme relata o espírito Ney Lúcio no livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o trecho, né, que fala sobre o Evangelho no Lar, como foi descrito, né, na psicografia. Então, falou assim: povoara-se firmemente estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado por visoriamente em casas de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir o rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, reguardiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico
é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Se o negociante selecionar a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura, tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas. Desculpe. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes para aguardar a harmonia, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia, porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Ó Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade... Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrassem palavras para explicar, se murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevara, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então fica muito claro que é obrigação nossa, né, de implantar o Evangelho no nosso lar. Porque se a gente quer que o mundo melhore, esse mundo tem que começar com a nossa casa. Né? É os exemplos. A gente tem que moldar a nossa família, a gente tem que moldar as nossas crianças. A gente tem que primeiro resolver os nossos problemas antes de querer resolver o problema do mundo. Aí eu fui atrás de algumas frases bíblicas assim que iria auxiliar, né, nesse entendimento de quanto bem o Evangelho traz no nosso lar. Então a primeira frase é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Quem não quer abrir a porta, né? Ter Jesus dentro da casa, né? Imagina, que bênção. Melhor forma de se iniciar é através do Evangelho. Aí a segunda frase, que foi uma frase, na verdade, que me tocou bastante, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sozinha. Então, né, perdi já, porque tô sozinha, ele tá dizendo 2 ou 3, né, dancei, não tá adiantando pra nada. Aí vem aquela palavra: quem é que aqui tá sozinho? Ninguém aqui está sozinho. A gente nunca está sozinho. E quando a gente faz Evangelho no lar, talvez, né, quem não tem a mediunidade mais aflorada, talvez não sinta, talvez não veja, agradeçam por isso, mas eles estão lá. Né? Então, quer dizer, mesmo que eu seja a única pessoa na minha casa fazendo Evangelho, eu não estou sozinha. E se eu não estou sozinha,
e eu estou fazendo reunida em nome do Pai, em nome de Jesus, estou bem, né? Porque Ele está junto. Então, fazer o evangelho no lar sozinho, não deixem de fazer, mesmo que sozinho. E eu tenho que falar para vocês que quando eu comecei a fazer, eu fazia realmente sozinho, mas logo depois a minha cachorra começou a se chegar perto de mim. Hoje, faz a minha cachorra. E aí, depois de uma briga bem boa que eu tive com meu marido, eu falei para ele, sabe de uma coisa? A gente precisa fazer o evangelho do lar nós três. Ele falou, mas eu não falo português. Eu falei, tá, o evangelho ele é em português. Ele, inclusive foi escrito por Jesus em português, porque Jesus nasceu no Brasil. Ou em Portugal, né? Eu falei, não tem problema. A gente, o evangelho do lar é falar sobre os ensinamentos de Jesus. Isso não está em português. Originalmente, nem próximo do português. Claro, a gente está numa palestra no Centro Espírita, no Grupo Espírita, então eu tive que ir atrás também de alguns detalhes que mostrassem para a gente os trechos no Espiritismo, o que é o Evangelho no Lar. Então, Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, diz assim: instituir o Evangelho no lar é diretriz de segurança e legislação de sabedoria. Ele é antídoto para as enfermidades morais e físicas e chave para uma existência mais próxima com Jesus. Então, você está tendo problema no lar? Está brigando com o marido? Está batendo no cachorro? Não, né? A gente precisa ter uma certa proteção no nosso lar, porque, na verdade, o lar é onde a gente deveria ter a paz, onde a gente tem que chegar em casa, se sentir bem. Então, está tendo problema em casa? Comece por fazer o Evangelho. Manuel, no livro Seara dos Médiuns, ainda reforça dizendo assim, e é engraçado, porque a gente estava falando outro dia da bússola, né, da GPS. Como que a gente tem o GPS? Aí, estudando, está lá dizendo assim: com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, pois, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia é por nossa conta. Se quisermos que brigas, violências, vícios morais e trevas se afastem, apresentemos em nós paz, fraternidade, valores morais, entendimento e luz. Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra. Então tá aí, a bússola, o GPS. Estudar o Evangelho, mas também não adianta só estudar, né, gente? Se o médico só estudar medicina e não fizer nada, ninguém cura também, né? Então a gente precisa aplicar. É difícil? É. Todo mundo aqui é pecador e todo mundo aqui tem quase que as mesmas dificuldades, né? Alguns em diferentes graus. Aí então, tem o livro de André Luiz também, Os Mensageiros, no capítulo 34 e 37, que fala sobre a eficácia da proteção que as entidades fazem no lar, né? Então, aí eu achei essa tirinha engraçada que falou, né? Cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o outro falou, não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer evangelho no lar. E quando a gente faz evangelho no lar, eu tive, graças a Deus, a experiência, e foi esse o motivo de eu ter resolvido fazer a palestra, porque eu tinha 2 temas na minha cabeça, né? Eu tava, o que eu faço? Quero falar sobre isso, mas também isso aqui também é importante, isso aqui. Durante um desdobramento no sono, né, quando eu dormia, eu fui levada para cima da casa de uma pessoa que estava fazendo evangelho no lar. A luz que isso irradia é maravilhoso. E a gente acha assim, é só na minha casa. Gente, não é. É o quarteirão todo que se ilumina. Então, quando a gente está fazendo o evangelho no nosso lar, a gente não está afetando só o nosso lar. A gente já começa a trabalhar o senso da comunidade. Então, imagina, se uma pessoa fazendo o evangelho no lar tem a capacidade de harmonizar um quarteirão,
Se cada pessoa fizer evangelho no lar, a cada quarteirão, nossa, tá todo mundo vibrando a mesma sintonia, né? Seria um mundo perfeito quase. Então, assim, não custa, é rápido, é prático, não demanda nada de especial, né? Demanda você reservar um tempo e a gente vai falar sobre isso. Então, para mim, os pontos importantes é que no lar é onde a gente começa a mostrar e dar os exemplos da família, né? Então, tem até alguns evangélicos que falam assim, né? É melhor levar meu filho para a igreja todo domingo do que ter que tirar ele da cadeia ou visitar ele na cadeia aos domingos, né? Então, é a mesma coisa. A gente traz o exemplo do evangelho para dentro do lar. O evangelho pode sim ser feito com crianças, né? A gente pode, existem temas, existem muitas coisas, né, boas, livros na internet que você pode começar a introduzir o evangelho para o seu filho. Né? Em casa, então, inicia a missão do homem na terra. Como que você vai cobrar que o mundo seja justo, que o mundo seja bom? Se dentro de casa é tudo ao contrário, né? Cria o hábito de reunir a família, criando um ambiente para o diálogo, transformando o lar, trazendo espíritos iluminados e protegendo fluidificamente o lar. Então, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente traz os espíritos bons, evoluídos, que vão harmonizar o ambiente da sua casa. É como se você estivesse fazendo uma faxina espiritual na sua casa. E para guardar a sua casa de qualquer tipo de, né, invasão ou problema, existe uma proteção fora da sua casa, como se fossem guardas mesmo, protegendo a sua casa, para que naquele momento, você, sua família e os que estão lá, que foram convidados por esses espíritos evoluídos, que podem ser familiares desencarnados, amigos, ou não, mas que estão ali, que precisam ouvir, está todo mundo na mesma harmonia. E é engraçado porque eu tive na Flórida algumas semanas atrás e um dos nosso amigo que eu frequentava aqui, né, ele falou, nossa, você vai falar sobre o evangelho no lar. Eu sou espírita há mais de 35 anos, você acredita que eu só comecei a fazer o evangelho no lar quando eu cheguei aqui na Flórida? E sei ali como minha vida mudou. Mudou mesmo. As brigas cessaram, as dificuldades que a gente estava tendo de se comunicar melhoraram demais. Minha filha vivia doente, não fica mais doente. Meu emprego estava cheio de problema, de repente as coisas começaram a melhorar. É uma proteção, gente. E é de graça. Então, a gente chega ao ponto de como que a gente vai fazer o evangelho no lar, né? É importante escolher um dia, uma hora, bom para toda a família. Claro que se você for fazer sozinho, né, bom para você. Mas é importante que a gente crie essa rotina, no mesmo dia, na mesma hora. Por quê? Assim como a gente trabalha aqui, e a gente tem hora para entrar, hora para sair, geralmente, os espíritos também têm. Eles têm várias tarefas, assim, não é porque você morreu ou não, que você está de folga, né? Não existe folga, gente. Desculpa avisar vocês, a gente trabalha até depois da vida, da morte. Ou será? Morte não existe, né? Então, a gente continua trabalhando. Então, é importante ter um dia. Como aqui a gente tem as nossas reuniões às quintas-feiras. 7h30 da noite a gente começa a nossa reunião para os médiuns e às 7h30 a gente trabalha até às 8h30 e às 8h30 e a gente tem que respeitar esse horário, porque foi o combinado, mesmo que sem palavras e sem assinatura, foi o que foi combinado com a equipe espiritual que ajuda e coordena a casa. Então eles se disponibilizam a ajudar a gente, para a gente poder também disponibilizar, de receber ajuda e ajudar eles. É uma troca. E precisa ter isso. Senão, vira bagunça. E bagunça não funciona. Então,
é muito importante ter data, um dia. Escolhe um dia na semana, 1 hora, e tudo, tenta sempre fazer naquela mesma hora, no mesmo momento. Reúne-se então a família em um local calmo e harmonioso na casa, né? A gente não vai fazer assim o evangelho no lar, né? No mercado, né? A gente não vai fazer o evangelho no lar quando tiver lá as televisão tudo ligado, o somzão tocando, o funk do vizinho, né? A gente tem que ter uma certa calmaria, a gente tem que harmonizar. Primeiro a gente, o ambiente, e aí tudo vai fluir corretamente. Nós indicamos para as pessoas colocarem copos de água, de preferência um para cada um, na frente, né? Como a gente tem aqui. Por quê? Porque essa água vai ser fluidificada, né? E cada um vai receber naquela água o remédio que está precisando. Pode colocar numa jarra e todo mundo? Pode. Mas tem que ser num copo de plástico, pode ser num copo de vidro? Não importa. Não tem essa importância. Eu sugiro para que cada um tenha o seu copo, porque facilita de que o fluido seja feito de acordo com o que a pessoa necessita. Aqui algumas pessoas, às vezes, depois que a gente tem um passe, né, e a gente dá o copinho d'água, às vezes a pessoa fala, nossa, essa água tá amarga hoje. Aí o outro fala, nossa, como tá doce hoje. Ai, tá não sei o quê. Ai, tá não sei o quê. Né? E, gente, a água tá vindo do mesmo lugar, prometo pra vocês. Ali, ó, da pia ali da cozinha, a mesma água. Mas por que as águas têm gosto diferente? Por que né? Então, é importante a gente fazer. E não custa nada, né? Água aqui nos Estados Unidos ainda não é cara. Então, a gente pode ainda tomar água. Lembrando que o nosso corpo é formado por muita água, né? Então, já diria nosso amigo Luiz sobre a água, que a água fluidificada, a diferença que faz, né? Luiz vai fazer a palestra sobre isso depois. A gente começa então o evangelho com uma prece inicial. Uma prece que cada um faz, né? No coração, agradecendo, pedindo intuições, pedindo auxílio, né? Para que o trabalho de harmonização seja feito, para que tudo saia perfeito, que a gente possa ter uma discussão agradável, né? Não é uma discussão de verdade, mas sim uma troca de ideias. A gente lê, estuda, discute um trecho de um livro edificante. Aí que entra a questão de ser ou não ser espírita, né? Nós espíritas usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que nós indicamos. E também nós indicamos a leitura do começo, desde o começo até o final. Tá? Algumas pessoas falam, mas não pode só abrir na página que abri no dia e ler o que está escrito no dia, porque aquela mensagem é para mim? A gente não está falando de uma mensagem para você. Nós estamos falando de aprender o Evangelho, de divulgar o Evangelho. Então, a sugestão é que a gente comece do começo. Até porque no Espiritismo não existe o acaso, né? Nada é por acaso. Então, começa desde o começo, é um estudo. Tem livros bons também, como Pão Nosso. É um livro muito bom. E, no meu caso, que foi, então, uma conversa entre meu marido, foi que nós, então, vamos utilizar a Bíblia, o Novo Testamento, que é a parte das Escrituras que, então, começam com Jesus, né? Que a primeira parte, o Velho Testamento, Jesus ainda não estava introduzindo os seus exemplos. Então, foi isso que foi combinado entre meu marido. Então, não tem problema, não precisa ser espírita. Ninguém está falando que só vai para o céu quem for espírita e só tem que fazer o evangelho quem for espírita. Ou quem foi médium, né? Apesar que todos são. Enfim, não, faz com a Bíblia, não tem problema. Estou recebendo uma visita hoje, a visita é crente. Não posso fazer o evangelho. Minha mãe é crentíssima. Macumbeira, né? Eu sou macumbeira.
Então, assim, não tem problema, gente. Vai lá, pega o Novo Testamento, é o mesmo que eles usam na igreja evangélica. E aí, vamos fazer uma reunião? Vamos ler um trecho da Bíblia? Vamos estudar junto? Vamos discutir para ver nossas opiniões? Né? Não tem problema. Tempo de duração que a gente sugere é de 30 minutos. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas ficar dentro de 30 minutos. Não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque é uma coisa entre família, né? Também, até porque quem tem criança, imagina fazer uma criança ficar parada por 1 hora, 1 hora e meia, né?